Boa noite, bem-vindos ao Closing Bell. Os 27 chefes de Estado da União Europeia decidiram reforçar o Fundo Europeu de Estabilização Financeira. O valor do fundo poderá ascender a 1 bilhão de euros, segundo avança a agência Reuters. Um documento a que a Reuters teve acesso indica que o fundo será alavancado em várias vezes o atual valor, de 440 mil milhões de euros, mas só em novembro serão conhecidos mais detalhes. Diplomatas europeus contactados pela agência referem que o valor poderá ser de 1 bilhão de euros. A versão preliminar do documento, que será divulgada após a reunião de hoje, confirma a informação que já circulava nos mercados há algum tempo. O fundo poderá funcionar assente em dois modelos, um modelo de garantia às emissões de dívida dos Estados-membros e também a criação de um veículo especial de investimento que deve contar com a participação do Fundo Monetário Internacional e de países emergentes. Quanto à reestruturação da dívida grega, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy vão negociar com os banqueiros mundiais nesta noite. O objetivo é fazer com que a banca aceite um haircut superior a 50% na dívida grega. Os mercados norte-americanos já tiveram a oportunidade de reagir a este anúncio que saiu da Cimeira Europeia. O Nasdaq encerrou a subir 0,45%, o S&P a ganhar mais de 1% e o Dow Jones valorizou 1,37%. E um passo importante para este acordo era, obviamente, a aprovação no Parlamento alemão destas medidas para reforçar o Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Angela Merkel reconheceu que não há uma alternativa razoável a esta decisão. A chanceler alemã apelou ainda à coesão do setor privado europeu no que respeita ao perdão da dívida grega. Merkel chega à cimeira desta quinta-feira com um mandato para defender um aumento da dotação do Fundo Europeu de Estabilização Financeira dos 440 mil milhões de euros para um valor acima de 1 bilhão de euros. A Câmara Baixa do Parlamento parece ter-se convencido com as palavras da chanceler esta manhã em Berlim. Das Risiko, das mit der jetzt beabsichtigten Maximierung der EFSF verbunden ist vertretbar. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es wäre nicht vertretbar und nicht verantwortlich, das Risiko nicht einzugehen. Eine bessere Alternative, eine vernünftigere Alternative liegt mir nach Prüfung aller Möglichkeiten nicht vor. Angela Merkel falou no Bundestag e deixou ainda uma mensagem muito clara ao setor privado europeu. Pediu-lhes coesão. Em cima da mesa está a proposta de perdão de 50% da dívida grega, depois de, em julho, o setor financeiro e os decisores do velho continente terem chegado a um acordo de um haircut de 21%. Mas a caminhada para a recuperação da estabilidade da zona euro vai ser longa, admite a chanceler, apesar de ter manifestado o desejo de que Atenas reequilibre as finanças públicas o mais rapidamente possível. E esta manhã, ainda antes do início dos trabalhos em Bruxelas, o futuro presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, pedia que o Fundo de Estabilização Financeira fosse implementado imediatamente e diz que o BCE não pode continuar com as medidas extraordinárias por muito tempo. Anche se le forme possono mortificare, la sostanza dei nodi da sciogliere non dipende da chi la enuncia. È innanzitutto interesse dei singoli membri, dei singoli Paesi membri e dell'interesse dell'Italia. Riconoscere questa sostanza, riconoscere i nodi e non sperare negli altri. È essenziale affidarsi a se stessi, alla propria forza, alla propria storia, per salvarsi in Europa. E vamos olhar para a reação dos mercados, as notícias que chegam de Bruxelas com a ajuda de Juan Dieste, que se junta por telefone a este Closing Bell a partir da Hora Financial. Juan, nesta última hora de negociação, os Estados Unidos já refletiram aquilo que foi a reação dos investidores às notícias que chegaram de Bruxelas, este possível reforço do fundo para 1 bilhão de euros? Boa noite, Ruben. Sim, de facto, os mercados norte-americanos a ganharem aqui alguma confiança com esta notícia e também com o anúncio que a China também deveria aportar fundos para o Fundo de Estabilidade para o fundo e, portanto, esta ajuda da China e esta notícia terão complementado também os bons dados macroeconómicos e resultados empresariais que foram divulgados nos Estados Unidos. Juan, mas o que é que o mercado ainda espera nesta altura? Mais dados sobre aquilo que vai ser pedido à Banca Europeia no final desta cimeira?
Sim, basicamente é sabermos isso e saber até que ponto é que o haircut vai ser aceito ou não e em que valores é que nos iremos situar. Pelo que eu vi, as últimas notícias que eu vi, o haircut não tinha sido aceito os 50% pelas instituições financeiras e isto deixou aqui tudo um bocado num impasse. Sabemos também que Merkel e Sarkozy se vão reunir hoje com os líderes bancários e possivelmente amanhã possamos ter aqui alguma evolução, mas à partida não temos ainda concordância de todos os elementos. Juan, obrigado por esta análise. Juan Dieste, da Orei Financial, com a primeira reação dos mercados. Vamos continuar a olhar para o impacto que estas medidas poderão ter na economia europeia e na solução para a crise da dívida. Para isso, contamos em estúdio com a presença de Carlos Almeida, do Banco Best, Rui Moreira de Carvalho, comentador do ETV. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Carlos, temos esta notícia para já de que os líderes europeus terão chegado a acordo para alavancar o fundo para 1 bilhão de euros. Este é um valor que chega para tranquilizar o mercado? Antes de mais, é um valor que estava esperado e era aquilo que era perspectivado também pelo mercado em termos de montante de 1 bilhão de euros. Agora, a questão que fica aqui em aberto é o modo em como é que irá ser aplicado este mesmo 1 bilhão de euros. Temos falado muito no efeito de alavancagem que o próprio fundo pode ter, ou então um modelo através de um veículo especial de investimento. Neste momento, obviamente, estamos a aguardar pormenores. Eu creio que o que importa hoje, os mercados aguardam para amanhã para a abertura, é uma decisão clara de que há consenso político, primeira parte, para esse e para alavancar esse mesmo fundo até 1 bilhão de euros. E depois, obviamente, que pequenos detalhes técnicos, provavelmente isto aqui aporta grandes detalhes técnicos, eles irão ser conhecidos eventualmente lá para novembro, não mais cedo do que isso, dado toda a carga legal, jurídica e da forma como tem que ser implementado no espaço europeu. Mas eu acho que vamos ter aqui uma lógica de misto, uma lógica de um modelo misto, em que há, por um lado, a aquisição direta de algumas obrigações, de dívida pública por parte de alguns países. Através do tal veículo especial de investimento. Através do atual veículo especial de investimento. Obviamente que também há aqui uma palavra a dizer, esta última notícia da entrada da China é um pormenor bastante importante. De certa forma, são os mercados emergentes a darem um auxílio muitíssimo importante numa altura em que as finanças públicas de maiores partes dos países europeus está de veras limitada. Portanto, temos aqui, para já, a China, vamos ver se o Brasil também entra neste mesmo leque e que, obviamente, será um papel importante. Mas o modelo misto, por um lado, a aquisição através do veículo especial de investimento e depois também a lógica do seguro de risco, no qual o fundo poderia, digamos, como que absorver cerca de 30% do eventual haircut de uma determinada dívida, significaria isto que, imaginemos em termos hipotéticos, num cenário de um haircut de 50%, o fundo iria, digamos, como que desembolsar 30% e depois o investidor final teria um encargo final de 20%. Suportaria perdas de 20%. O remanescente. E um valor desses chega para tranquilizar os investidores quando estamos a falar de emissões de dívida, sobretudo de Espanha e de Itália. Esses 20% dão uma margem suficiente para que os investidores acreditem? Essa é a questão seguinte após tudo isto estar planeado. Porque, obviamente, que isto tem sido um pouco, este último passado recente tem sido feito muito nessa mesma base, em que é avançado um número, o número depois concretiza-se e depois, quando está concretizado, surgem novas dúvidas. Eu acho que as dúvidas surgem também porque dá-se aso a que elas surjam, na medida em que não há uma decisão política concreta em toda a União Europeia e neste momento já estamos aqui a falar mais de questões políticas do que propriamente das questões económicas por si só, porque elas muitas vezes ficam esquecidas e às vezes era também importante relançar esse mesmo debate. Portanto, quase que de ironia, temos os economistas a falar de política e temos os políticos a falar de economia. Portanto, temos aqui um papel um tanto ou quanto invertido. Mas, de qualquer modo, esta é a grande dúvida que surge, se de facto este valor será suficiente. No entanto, se nós considerarmos o efeito alavancagem, se nós considerarmos também a entrada da China e de outros países emergentes no fundo e na predisposição para absorverem outros eventuais riscos noutras zonas, nomeadamente em Espanha e Itália, que são os mais falados, eu creio que isto irá funcionar como um bom elemento dissuador de risco, numa primeira fase.
sendo certo que também vem colocar aqui alguma importância em termos de moral hazard, em termos de colocar algum moral no sentido dos próprios investidores finais, os privados, também eles próprios absorverem essas mesmas perdas, não ser só o único fundo ou o Banco Central Europeu a absorver essas perdas. Portanto, os dinheiros públicos a pagarem estas... Sem dúvida nenhuma que é importante que exista exatamente essa entrada nos privados, ao fim e ao cabo, como risco que assumiram ao aportar essa mesma dívida. Rui, e além dos aspectos técnicos de reforço deste fundo e daquilo que será feito em termos de haircut, é de facto importante, como dizia o Carlos, que a Europa passe sobretudo uma mensagem de coesão política e de defesa intransigente do euro? Boa noite. Claro que é. Digamos, o estado final é o da coesão, não é? É o estado final de qualquer processo de negociação, é que as partes entendam e em conjunto façam vingar o acordo. Essa vai ser a mais difícil e aquela que vai demorar mais tempo. Eventualmente não vai ser a nossa geração que vai interiorizar isso. Nós ainda estamos muito ligados a uma língua, a uma bandeira, mas gerações futuras poderão vir a fazer. Mas é muito difícil. O caso do euro é um milagre, que é como é que nós conseguimos criar uma moeda partindo de culturas de disparos. Não é? Portanto, a vingar, e eu acredito que vingue, é um milagre. Um milagre, digamos, relevante não só na economia, mas também político e essencialmente cultural. Porque na nossa essência vamos sempre ter aquilo que nos diferencia uns dos outros, não é? E a cultura é que está aquilo que nós apreendemos desde a nossa vivência. Quanto a este acordo, eu acho que é mais um passo, vai ser mais uma reunião, vamos dar mais uma decisão, mais um aperto de mão e no dia a seguir há muita coisa para fazer. Eu acho que é precisamente nos pequenos detalhes que está o diabo. Uhum. E aí é que digamos, vai ser os pormenores. Agora não temos, para nós europeus, é claro que nós temos interesse nisto e, portanto, é claro que vamos ter que conseguir chegar a um acordo. Mas basta, por exemplo, um anúncio, porque de facto há ainda muito trabalho a fazer. Hoje já há indicação de que há este acordo de princípio para reforçar e alavancar o fundo, mas que os detalhes só serão conhecidos em novembro. Portanto, o mercado vai ter que continuar à espera mais alguns meses. É um namoro. Digamos, nós começamos as desintenções. Olha, queres namorar comigo? A seguir, queres casar? Quero. Então, mas que data? Então agora vamos combinar. Vamos sentar, vamos conversar. É o mesmo processo. Mas é interessante, aqui nós, ao Ocidente, repararmos que há aqui uma inversão de papel significativo no FMI e particularmente na China. Alguns emergentes. O caso do Brasil é um país devedor, mas o caso da China é um país credor. 27% da poupança mundial está na China. Mas é interessante perceber onde é que o FMI está hoje. O FMI tem 194 mil milhões, digamos, de dólares utilizados em programas de apoio, chamada reequilíbrios, não é, económicos de cada país. E desses 194 mil milhões, 119 mil milhões estão na Europa, 58 mil milhões estão na América do Sul, 3 mil milhões estão em África, 3,7, na Ásia estão 12, na Oceania estão 14. Ou seja, são os ricos que estão tendencialmente a utilizar o dinheiro de todos que até dos países menos ricos. E isso é, usando as palavras do Dr. Carlos Costa na semana passada, em duas conferências que ele deu, quer no Congresso da Ordem dos Economistas, quer na Universidade Nova, que foi, estamos a ter uma realidade diferente. Ou seja, eu até vou querer repetir a frase para não me enganar, um contexto de uma nova normalidade. E isto foi dito para o nosso Primeiro-Ministro, mais ou menos estas palavras, numa conferência vossa de Diário Económico, e foi interpretado como estamos a empobrecer. Não. O que acontece é que estamos a assumir a questão que é viver com os recursos que temos e não com aqueles que gostaríamos de ter, ou seja, o chamado endividamento, que é a soma daqueles que eu produzo com aqueles que eu utilizo. A soma dos que eu produzo menos, digamos, os que eu utilizo menos que eu produzo, dá o endividamento. E isto foi viver uma década, mais que uma década, vivemos, aliás, uma civilização, já há mais de 100 anos que nós estamos a perder ritmos de competência, mas os últimos 20 anos foram de facto significativos.
E a banca certamente terá um papel importante nessa mudança também de paradigma. Carlos, estamos a assistir aqui a um braço de ferro intenso entre a União Europeia e a banca relativamente àquilo que a banca terá de suportar, neste caso da dívida grega. Um haircut superior a 50% é algo que os bancos têm mesmo de aceitar? Neste momento os valores estão a ser avançados e estão a ser negociados, mas eu antes disso eu gostaria só aqui recordar um aspecto. Os bancos não têm dívida pública por preferência ou por estratégia de investimento. Os bancos, de certa forma, desde há muitos anos a esta parte, há claramente um incentivo, há uma predisposição clara para a banca ter dívida pública, nomeadamente os seus próprios países. Mesmo em termos de métricas... Foram canalizados nesse sentido. Mas mesmo em termos de métricas de controle de risco, toda a dívida pública, independentemente da sua natureza, da sua origem, ela é considerada, neste caso da zona euro, ela é considerada como risco nulo. Portanto, os bancos, quando aportam na sua parte componente de ativos de dívida pública, eles não estão a fazer uma estratégia de investimento. Eles estão, a colocar os seus ativos naquilo que, segundo as métricas de risco, tem risco nulo. E é este o papel que os próprios reguladores assim o definem. Portanto, antes de mais, o que existe neste momento é uma alteração dessas mesmas regras e, de repente, tudo aquilo que tinha risco nulo começa, agora a levar a ter um impacto negativo, neste caso, uma absorção de perdas na casa dos 50%. Portanto, metade daquilo que tem, no caso concreto, da dívida grega. Portanto, tudo aquilo que está na componente de ativos, neste caso fora do livro de negociação, fora do book, irá, de certa forma, ter um impacto negativo de 50%. Portanto, aquilo que está neste momento em cima da mesa, para lá da questão do corte de 50% da dívida grega, é também quais são as exigências que depois que esses mesmos bancos vão ter nos próximos meses. Fala-se na exigência no final do primeiro semestre de 2011 dos bancos terem que reforçar todo o seu capital Tier 1 para níveis de 9%. A banca portuguesa profissional já o está a fazer este ano. Seriam os tais 108 mil milhões de euros? Os 108 mil milhões, fruto desta mesma revisão também, e a carência de capital, fruto dessa mesma revisão e esse corte de avaliação da própria dívida pública. Portanto, aquilo que vamos aguardar agora é qual é que é o desfecho, mas neste momento há notícias, embora não confirmadas, do FMI, em que toda a banca europeia ela irá ter uma carência de capital na casa dos 200 mil milhões, na altura, se não estou em erro, de dólares. Portanto, os números estão a ser avançados, é na casa dos 100 mil milhões de euros para a dívida pública europeia, sendo que no centro, obviamente nós vimos mesmo Portugal quase como o centro do mundo, mas obviamente que não é este o caso, os grandes carentes de capital, para lá da própria Grécia, será também a França, será também a Itália. Portanto, aquilo que se fala muitas vezes de Portugal é uma pequena gota no oceano. Portanto, todo esse mesmo capital irá ser necessário reforçar os níveis de capitais dos bancos e o modo como é que ele vai ser feito. Porque ou será através de fundos públicos dos próprios países, ou será também através do próprio fundo que eventualmente pode vir a participar na participação dos próprios bancos. E depois, qual é que será o papel dos bancos na gestão dos próprios bancos? Neste caso, qual é o papel do Estado na gestão dos próprios bancos? O passado recente não nos tem trazido os melhores dos casos. Agora vamos aguardar com alguma expectativa como é que vão terminar essas negociações, mas de facto esta primeira notícia de que eventualmente os 50% da dívida grega não foi desde logo aceite, eventualmente é porque estão aqui a ser negociadas outras contrapartidas e eventualmente a participação no capital e também as exigências de capital, porque é preciso ver que estas exigências de capital que neste momento estão a ser feitas na banca, elas ocorrem, se calhar, no pior momento em que podia acontecer. Para Portugal. E para Portugal e para eventualmente para os restantes. Essencialmente para nós para que Portugal. Estamos num programa de reestruturação. É efetivamente no pior momento em que ele pode exigir, é que ele está a acontecer e daí, obviamente, não só para os bancos propriamente ditos, mas também para o próprio Estado, que as notícias mais recentes evocam algumas dificuldades no refinanciamento da dívida das empresas públicas. Mas isto deve levar a uma revisão profunda do que é então o investimento em dívida pública por parte dos bancos e da forma como esse investimento é contabilizado. Deixa de ser risco nulo. Eu acho que do ponto de vista, digamos, conceptual, do ponto de vista de macro decisões, estes momentos eles vão ser muito marcantes.
Todos, de mês para mês, nós enfrentamos um novo paradigma. Tudo aquilo que não tinha risco outrora, hoje em dia já tem risco. É a questão do risco dos ativos sem risco. Portanto, já estamos aqui num cenário em que, obviamente, novos paradigmas surgem. E aquilo que será normal é, efetivamente, acompanhar esta nova realidade e ajustar, e, por sua vez, também, estas novas regras, elas virem para cima da mesa e, então, mudar. Mas essas mudanças não se fazem no curto espaço de tempo. Essas mudanças é preciso tranquilidade para as fazer. É preciso momentos de transição. Porque se não tivermos momentos de transição, a probabilidade para serem tomadas mais decisões eleva-se. Portanto, aqui há um paradoxo entre a lentidão da reflexão e a urgência das definições, não é? Portanto, enfim, mas o mundo é esse o encanto. Mas no caso concreto da dívida pública e nessas decisões que estão a ser feitas a nível da União Europeia, obviamente que neste momento não tomámos o tempo, já tivemos o tempo de tomar as decisões corretas, não as tomamos e agora há as urgências. E eu às vezes há pouco estava a falar na questão da União Europeia e da zona do euro, eu tenho algumas reservas e gostaria daqui a 10 anos, saber quais serão as memórias ou como é que serão escritas as memórias do tempo de hoje. Se isto foi uma crise soberana ou se de facto isto foi uma crise de políticos com pouca decisão que depois levou a outras consequências a nível da zona euro. Não, mas eu acho que eu não partilho essa. Não? Não, porque eles têm que tomar decisões, têm que tomar. Repare, se não tivessem feito o que faziam, nós estávamos a ajustar na despesa. Como é que um país, o que é que se passou com a Espanha? A Espanha cresceu a última década 0,2% média. Mas, só se pode emprestar dinheiro a quem consegue pagar. Ponto final, essa é a regra. E aí perdeu-se um pouco o norte. Vamos tentar falarmos. Perdeu-se um pouco o norte. O crédito era baixo demais. Era baixo. E emprestava-se. Eu que chegava a um banco e pedia um crédito de habitação, estudava-se o meu perfil e dava-se spread 0,25. E um aluno meu. E dava-se o mesmo spread. Soutor, mas no caso concreto da dívida pública e a origem da dívida voltamos soberana... ao mesmo. Como é que um país que deve 170% do produto, que é a Grécia, como é que consegue pagar? Como é que nós, portugueses, vamos conseguir pagar a dever 107% do isso foi a quebra do basilar de toda a estrutura da União Europeia. Toda a estrutura da zona euro, ela assentava em duas métricas muitíssimo importantes, que era a dívida pública, o máximo de 60%, deixou-se os países ultrapassarem essa mesma barreira e o déficit público nos 3%. Em que, é preciso recordar, há 2 anos atrás, se nós abríssemos todos os jornais na altura, a ordem era vamos injetar dinheiro, vamos aumentar a lógica keynesiana, vamos aumentar a despesa para financiar, para trabalhar esta questão. Para relançar a economia. Não era a mesma questão. A questão era, em termos de déficit público, foi o que originou. Não era a mesma questão. Isso passa do setor automóvel nos países do Norte. Porque qual é que é o trajeto da crise? Vem dos Estados Unidos para a Europa do Norte, do Norte vem ao centro, o centro chega ao Sul. E agora está a voltar ao centro, digamos. E passa ao Norte, nomeadamente, que era investimento público e algum intensivo no setor automóvel, que era de grande criação de emprego. E daí passa. E nós copiámos o modelo. Toca a turbinar a moeda. Dívida, né? Não foi nem moeda, não temos muito. É dívida. E alguém emprestou, mas houve quem não emprestasse. Houve quem dissesse, eu não empresto para a dívida pública. Houve quem dissesse isso. Portanto, a questão é que todos somos culpados disto. Aqui não há partes. Agora, a componente, o que é que acontecia com quem tinha dinheiro, com quem nos empresta dinheiro? Porque esta questão, quando se diz a banca não é a banca em si em abstrato, são os aforradores da banca. E quem vai ser penalizado com tudo isso é quem põe dinheiro na banca, quem comprou ações ou quem emprestou dinheiro. Porque este default, isto tem que ser muito bem explicado, o default este perdão da dívida grega. A linguagem, perdão em português, default em inglês, ou não sei como é que será em grego ou em latim, mas vamos ver o que é que se passou no Brasil. O Brasil, tendencialmente, está a crescer mais ou menos que Portugal. Agora, mais. E vai, tendencialmente, próximo ano, próxima década, teoricamente vai crescer mais. Então, qual é que é o custo de capital lá? A taxa de juros lá? Nesta altura, a taxa de juros está acima de 11%. 11%. É 12%. Era 12,5%, baixou para 12%, e eles estão assustados porque a inflação está a 6,5%. 12%, ou seja, estão a pagar 12%. Porquê? Porque os mercados têm memória. Quem emprestou dinheiro a estes países que vão renegociar a dívida... Mas aí também é uma estratégia do próprio Banco Central. Não é o chamado PROCON.
Aquilo é contra toda, ou seja, o governo, foi a forma que o governo teve do Meirelles, 10 anos, a primeira década dos anos de Lula, da Silva, de manter a inflação. E, de facto, concebe. Eu estive lá, eu vi no Brasil em 2013 a 2006, e cheguei a taxas de juros a 22%. Em reais. Portanto, em reais, claro, fora... e o risco cambial. Claro, claro. E o risco cambial. Sim. Portanto, essa questão, o hedging cambial tem sempre que ser feito. Sim. E quem vive lá paga em reais. Claro. Quem vive em Portugal, pronto. Ora bem, os mercados vão ter memória. A chamada reestruturação, quem é que vai emprestar dinheiro a quem agora vai reestruturar? Enquanto eu for vivo, eu vou evitar pôr dinheiro na mão de quem quer reestruturar a minha dívida. Rubens, se eu lhe emprestar dinheiro assim, e o Rubens diz, vou reestruturar o empréstimo, o que é que isso quer dizer? Agora, é evidente que na praça pública vamos chamar reestruturação, mas em privado estão a negociá-lo. E a questão é esta que é de colocar. De facto, é uma questão política a decisão, mas também é questão política os governos, em sede própria, de tornar a trajetórias de cumprimento, a nova normalidade, que é eu só posso gastar aquilo que vou conseguir pagar. Porque nós vamos ter no próximo ano, o custo de serviço da dívida é 5,4% do PIB. Como é que um país que vai ter uma recessão, como é que vai pagar? Quer dizer, eu vou trabalhar apenas para aumentar a dívida. E isto vai demorar quanto tempo a ser feito? Agora, a questão que tem que aparecer do cidadão, de qualquer cidadão, não vale a pena vir para aqui puxar as economias, é tentar que quem emprestou dinheiro acredite que vai receber. Para quê? Para poder emprestar um bocadinho mais. E por isso é necessária esta confiança europeia. No caso ainda da Grécia e desta reestruturação, aquilo que está a ser planeado é fazer um corte na dívida que deixe a dívida grega em 120% do PIB em 2020, que ainda assim são valores insustentáveis. Como é que a Grécia recupera a tal confiança para que os mercados voltem a emprestar à Grécia? Nos próximos 10 anos não recupera. Não vai voltar ao mercado e, eventualmente, nem nos 10 anos seguintes, nem em 2030, irá vai ficar a pastar, vai ficar um caso Japão. Vai ficar numa situação em que anémica de economia e daí a importância que hoje em dia os políticos têm de honrar os compromissos. Mas como é que se contém depois esta questão na Grécia? Porque a Grécia vai estar sempre ligada, ou pelo menos durante alguns anos, à União Europeia e, portanto, os restantes países vão sempre ser chamados a dar uma ajuda na pousada. É muito difícil neste momento estar a fazer futurologia daquilo que irá ser. Não, mas vai haver, ao mesmo tempo do perdão, vai haver outras medidas. Nomeadamente, negociação, não é? Claro, nomeadamente a nível da governação. E a Troika à partida terá vai haver uma coordenação, vigilância uma coordenação prévia do gregas. orçamento, porque agora o que era feito era da execução do orçamento e agora vai ser na própria formatação do orçamento e naturalmente da famosa agenda para a competitividade. Pois, porque se o país não crescer não vale a pena, por muita supervisão que haja, claro, a dívida continua lá e ninguém a paga. E não há coesão. Não há coesão, porque não é só o aspecto europeu, no aspecto nacional. Quem anda na rua percebe a diferença que é Portugal hoje, que era um ano. Está nos olhos. Nós vemos nossas pessoas, vemos os nossos amigos, nós vemos o estado de ansiedade que nós temos e, portanto, não é um motivo de coesão. E o crescimento, o potencial de crescimento é para todo um motivo de alegria. E vai ter que haver, os próprios países, digamos, mais competitivos, vão ter que perceber que, havendo moeda única, vai haver outros fatores de ajustamento, nomeadamente a nível das exportações. Pode haver fatores positivos de exportações, de apoio às exportações, de apoio aos chamados clusters, às vantagens comparativas da vida rica, não é? O que é que cada região pode fazer, pensada numa forma holística, europeia, porque até agora é pensada numa forma nacional. Local. E muitas vezes regional. Repara, em Espanha é regional. A Extremadura tem problemas gravíssimos, a Galiza, não é? Porque então ainda é pior, porque estão micro... Esse cenário de visão holística, em termos de quase solidariedade entre os países, o passado recente não tem demonstrado que ela venha a acontecer. E vamos ver se isso vai se concretizar. Comecei por dizer que eram os nossos filhos. E vamos ver se comecei por dizer que eram os nossos filhos, não éramos nós. Até porque essa solidariedade terá custos cada vez mais elevados. Cada vez mais elevados. Mas não são tão elevados como isso. Sabe quanto é que é o orçamento da coesão? É 1%. Não é tão elevado. O famoso orçamento da coesão, que é importantíssimo para Portugal,
É 1% do orçamento, portanto... Mas digo elevados... para nós é importante. Está bem, mas 1% é 1%, não é? 1% é 1%. Mas pode ser um custo elevado, por exemplo, para a França, perder um rating mas AAA com garantias adicionais para o fundo. Aí falámos já montante, ou seja, isto é necessário, porque pior do que o AAA e triplo salto mortal e não sei o que mais, é uma guerra. É uma guerra. E nunca a Europa esteve com um período tão longo sem guerra, senão depois da formação da Europa A5. Portanto, por isso é que a visão da crise de um europeu não é igual à visão da crise de um americano. Porque um americano, olha, que teve o mesmo problema de integração. Os americanos, depois da Guerra da Independência, demoraram 9 anos até criar uma moeda única. 9 anos. E era um Estado uno de imigrantes, não é? Não é aqui, como dizia bem o Carlos. Vamos nos lembrar, eu comecei por dizer que o Erasmus é fundamental nisto. Os nossos filhos vão olhar para a Europa, Deus queira, que não vai ser fácil, mas vão olhar para a Europa. Agora, até temos o caso da União Soviética, da Rússia, que ainda temos, vimos lá em vida, que teve 70, 80 anos juntos e depois a seguir implodiu. Mas enquanto viveu, viveu. Portanto, a questão toda é olhar digamos, para, quase que diria para o imediato, e aí o processo está a acontecer. Vai ser uma medida muito complicada. Felizmente, o processo de maio da Troika já sugeriu o desalavancar da taxa de transformação, que é um processo para nós vai ser quase... não sei como é que vai ser possível. Que é, ao mesmo tempo, baixar um rácio de transformação de 148%, que é o atual, para 120%. Ou seja, tirar 30 mil milhões à economia real, no mesmo momento em que a economia não está a crescer. Portanto, é que temos aqui 3 situações ao mesmo tempo, que é o resto de transformação, a economia não estar a crescer e, finalmente, o corte yuan, que é o aumento de capital próprio, quando os acionistas não estão capitalizados. Exatamente. E, portanto, este triângulo está... Agora, felizmente, nós, já íamos ter feito há mais tempo, mas, enfim, não há bem falado passado, nós, desde maio, que estamos a afinar, por isso é que vai ser muito importante, até março, digamos, nós damos sinais de que estamos a cumprir a crise. E reparem que, eventualmente, isto para nós vai ser, tentando ser otimista, que é importante, mas para nós é uma janela de oportunidade muito relevante, porque o problema grego, sendo pior que o nosso, nós disfarça o nosso. E eu trazia aqui até a revista The Economist esta semana, que é muito, muito interessante, que trata a parte do capitalismo, o ataque à banca e por aqui fora. Mas repare que é a banca que nos financiou a casa, nos financiou o carro, que nos paga o cartão de crédito e traz uma página sobre Portugal, na mira. E releva aqui muito bem o aspecto positivo do orçamento. E Carlos, para concluirmos esta conversa, até porque já vai longa e regressando a estas decisões desta noite, já vimos que ainda vai demorar algum tempo até que estas medidas estejam todas no terreno. Entretanto, o Banco Central Europeu continua a ser uma parte fundamental nesta equação? Ou o Banco Central Europeu, com estas decisões, retira-se e volta à sua função primordial? O próprio futuro Presidente do Banco Central Europeu já vem dizer que, obviamente, essas medidas extraordinárias elas não se poderão permanecer. Isto claramente ganha, este modelo que está a ser avançado hoje em dia é claramente um modelo alemão, se assim o poderemos dizer, que é mais um reforço da visão alemã no controle do papel que o Banco Central Europeu tem que ter, e bem, a meu ver, no sentido de garantir a estabilidade dos preços. No entanto, vamos ver se também este mesmo modelo, ele próprio vai redefinir alguma arquitetura institucional no seio da União Europeia e, por sua vez, também algum desempenho ou não do Banco Central Europeu. Seria bom continuarmos com um Banco Central Europeu independente, longe de todas essas guerras que existem e esses conflitos políticos, e obviamente que será, sem dúvida nenhuma, um papel muitíssimo importante no meio para garantir toda a credibilidade do seio da União Europeia, que, uma vez mais digo, que os próprios Estados não têm dado. Eu acho que o Banco Central Europeu, no meio de tudo, tem sido como que um bastião de segurança no meio de toda esta tempestade de palavras e de algumas indefinições por parte dos grandes governos europeus. Carlos Almeida, Rui Moreira de Carvalho, muito obrigado por esta análise e esta presença no Closing Bell.